Calcule o valor de x nesse triangulinho aqui. Você acha isso difícil? Parar. Veja só. Primeiro, que é um triângulo retângulo. O triângulo retângulo, teorema de Pitágoras? Pode. Pode usar outras coisas, mas Pitágoras funciona muito bem. E x aqui. Velho, esse triângulo aqui, ele é isósceles. Tem dois lados iguais. Tem um diferente, mas tem dois lados iguais. Então, isso facilita bastante a nossa vida. Veja só, como é que é o teorema de Pitágoras mesmo? Tem links aí para as fórmulas e tudo, não vou ficar perdendo tempo aqui. Mas veja só, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Quem que é cateto, quem que é hipotenusa? Isso é importantíssimo antes de começar. Catetos são os dois lados menores e os lados que se ligam ao ângulo reto. A hipotenusa só se liga aos ângulos agudos, menores que 90 graus. Então os catetos são x. A soma dos quadrados dos catetos é igualzinho o quadrado da hipotenusa. Tem raiz? Isso te mete medo? Eu vou mostrar como é fácil. Soma dos quadrados dos catetos. Soma dos quadrados, x ao quadrado, mais o outro cateto, x ao quadrado. É igual o quadrado da hipotenusa. Muito bem. Raiz de 2 mais raiz de 3, que é o valor da hipotenusa. Ou ao quadrado. Muito bem. Parênteses. Ok. Uma coisa mais essa mesma coisa, duas coisas iguaizinhas. 2x ao quadrado é igual esse negócio aqui ao quadrado. Como é que faz? Olha só. Produtos notáveis tem quadrado da soma de dois números. Muito bem. Vamos, então, como é que é mesmo? Tem um link aqui assim para uma explicação minha do quadrado da soma de dois números. Tá? Então não vou ficar lembrando agora. Qualquer coisa você vai lá no link, depois volta. Quadrado do primeiro número, raiz de 2 ao quadrado, é a raiz de 2 vezes raiz de 2, que dá a raiz de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, raiz de 2 ao quadrado, elimina a raiz. Depois tem que fazer o que mesmo? Essa parte que muita gente não lembra. Multiplicar o primeiro pelo segundo número e multiplicar o resultado por 2. Raiz de 2 vezes raiz de 3, pode somar à vontade. Raiz de 2 vezes raiz de 3 é raiz de 2 vezes 3, raiz de 6. Então, raiz de 2 vezes raiz de 3 é raiz de 6 e multiplica o resultado por 2. Sinal de mais, vai dar 2 vezes raiz de 6. Não se esqueça dessa parte. Se você não lembra, olha o link que eu te falei aí. Mais quadrado do segundo número, quadrado da raiz de 3 é 3. E aí você, mais do que depressa, 2 mais 3, termos semelhantes, posso juntá-los. 2x ao quadrado é igual 2 mais 3, 5. 5 mais 2 raiz de 6. Olha, é bonitinho fazer isso aqui. Só que daqui a pouco vai dar um probleminha, que é fácil de resolver. Eu preciso do x ao quadrado, não de 2x. Aliás, eu preciso do x sem quadrado. X ao quadrado é igual 5 mais 2 raiz de 6. Espera aí, tinha um 2 aqui multiplicando o x. Para ele sair não, aqui tem o número 1 invisível, mas tem o número 1 positivo. Como é que ficou 1 positivo? Porque a gente dividiu por 2 aqui. 2 dividido por 2 dá 1, bonitinho. Se dividir por 2 aqui, tem que dividir o outro lado, tudinho, por 2. Faz isso aqui. Tudo que tem lá dividido por 2. Tem gente que fala que passou 2 multiplicando, passou dividindo para o outro lado. Pode falar assim, mas de preferência quando você entende bem o que aconteceu. Lembrando sempre que não troca de sinal. Mais 2, menos 2. Bom, mas e agora? Posso cortar esse 2 com esse 2? Dá vontade, né? Não pode não, porque aqui está somando. Então como é que faz? Agora eu vou precisar x ao quadrado, veja só. X ao quadrado, x sem quadrado, vamos apagar isso aqui. Eu já quero x, saber quem é o valor do x. É isso que ele pediu. X é igual a raiz quadrada de tudo isso aqui. Raiz quadrada, antes de escrever, vamos pensar. Como é que você faz a raiz quadrada uma fração mesmo?
a raiz do numerador dividido pela raiz do denominador. Só fazer raiz em cima, raiz embaixo. E como é que vamos fazer raiz quadrada de 5 mais 2 raiz de 6? Lembra que eu falei que dava um probleminha? Um probleminha bem simples, mas é um probleminha. Pensa um pouco, como é que você vai fazer essa raiz? A dica é muito fácil. Pensa aí. Não, por favor, pensa sozinho, não queira olhar. Está pensando aí? Está fazendo? Oi. Bom, tá bom, vai. Eu vou falar. Parece difícil, mas pensa bem numa coisa. Vou dar só um mero exemplo. Exemplo, não tem a ver com esse valor de x, não. Digamos que lá pelas tantas um problema você fez um dia 79 ao quadrado. Você precisava fazer isso e você descobriu que 79 ao quadrado, fez a conta 79 vezes 79 na mão e deu 6.241. É claro que eu tenho uma colinha aqui, também não sei de cabeça, não. 79 ao quadrado igual a 6.241. De repentópolis, lá pelas tantas, você precisa da raiz quadrada. Passou um pouquinho o tempo, você precisa saber a raiz quadrada de 6.241. É um exercício, você fez isso aqui no começo e lá no final você precisou dessa raiz. Qual é a raiz quadrada de 6.241? Sem calculadora, mesmo por fatoração é chato, porque é um número primo. Raiz quadrada de 6.241, agora é fácil, você já sabe que é 79. Ok? Você voltou no 79. 79 vezes 79. Então, o que acontece? Aqui eu não caprichei muito, né? Raiz quadrada, tudo isso. Bom, o que isso tem a ver com o nosso problema? Esse numerinho aqui, aparentemente difícil de saber a raiz quadrada dele. 5 mais 2, raiz de 6. Ele não é isso aqui, 2 mais 3, mais 2, raiz de 6. E isso aqui não é exatamente o quadrado de raiz de 2 mais raiz de 3? Como é que é? Isso aqui é o quadrado, esse parênteses aqui é o quadrado. Esse é um trinômio quadrado perfeito. Então qual é a raiz quadrada disso? Raiz quadrada de 5 mais 2 raiz de 6, que é esse trinômio, que virou um binômio, porque eu pude juntar os dois termos. Essa raiz é exatamente raiz de 2 mais raiz de 3. Ok? E sobre raiz de 2. Por que mesmo? Fiz a raiz quadrada do número que estava aqui em cima. Eu só relembrei que tinha levado ao quadrado. Voltei lá na hipotenusa, o valor original. Raiz de 2 mais raiz de 3. Voltei lá, está aqui. E o 2? O 2, esse eu não sei a raiz exata. Não sei, não precisa você saber. Raiz de 2. Bom, aí você vai me dizer, mas professor, tem raiz quadrada no denominador? Pode? Não, não pode. A gente tem que racionalizar. Mas é muito fácil de racionalizar. Antes de eu partir para isso, só quero lembrar uma coisa. Raiz de 2 mais raiz de 3 não é raiz de 5. Não pode somar. Multiplicar pode. 2 vezes 3, 6, dá a raiz de 6, como a gente fez. Mas somar não, tinha esquecido de dizer isso. Bom, e agora? Agora vamos racionalizar. Como é que faz mesmo? O problema é o denominador. Tem raiz de 2? Faz isso. Multiplica tudo por raiz de 2 vezes raiz de 2. Todo mundo aqui em cima, vezes esse cara, todo mundo aqui vezes esse. Estamos multiplicando por 1. Quanto vai dar isso aqui? Por favor. Isso aqui vai ser igual a... Bom, raiz de 2 mais raiz de 3, todo este numerador por este numerador. Todo mundo como se tivesse parênteses. Então, se aqui tivesse parênteses, até é bom colocar, para você não se atrapalhar. E, naturalmente, vamos usar a propriedade distributiva, vamos distribuir as multiplicações. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, já vimos isso hoje mesmo. Mais raiz de 3 vezes raiz de 2 dá raiz de 6, normal, a gente já fez isso. E raiz de 2 vezes raiz de 2 dá quanto que dá mesmo? Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Então sabemos finalmente que o lado x vale 2 mais raiz de 6 dividido por 2. Aí você vai me dizer, mas qual é o resultado disso? Aí tem que pegar uma calculadora e ver quanto que é a raiz de 6. Mas o que você vai fazer na escola, o que você vai usar, esse resultado está muito bom, é esse resultado que você vai ter por aí. Não vai me dizer que 2 mais raiz de 6, você está achando que é 2 raiz de 6. Hein? Não é. Isso só acontece na multiplicação. 2 vezes raiz de 6 dá 2 raiz de 6. 2 mais raiz de 6, deixa assim.
Está dando coceira para cortar aqui? Não faça isso. Aqui é mais só se fosse vezes, ok? Cuidado com essas pequenas coisas que nelas muitas vezes que a gente se engana mais e é aí que as pegadinhas acontecem, ok? Fica atento, não pense que isso é difícil, é só encarar devagar, prestar bastante atenção, tenta fazer você sozinho isso aqui e você vai ver que isso e outras coisas parecidas são muito fáceis. Boa sorte, bons estudos.